A média dos tubarões, o preço médio dos big players, o mapa dos institucionais, como utilizar a VWAP do jeito certo, ou você está utilizando do jeito errado, o GPS do trader. Gente, vocês já viram diversas headlines aí no YouTube chamando a atenção para o indicador VWAP. Mas vou te contar uma coisa, a maior parte das pessoas realmente não sabe o que é o indicador VWAP. E quando se entende a fundo determinado assunto, a gente vê de cara que aquela pessoa que está falando não entende do que está falando. Agora, se você está buscando informação nova, às vezes fica difícil ter este nível de distinção e a gente acaba sendo capturado por pessoas com discursos que são muito convincentes, porém com conceitos muito equivocados. Por sorte, coincidência do destino ou por interesse, você chegou aqui neste vídeo do YouTube e agora nós vamos ter a oportunidade de entender de uma vez por todas o que é VWAP e como interpretá-la. Então, bora pro conteúdo. Fala pessoal, aqui é John Daniel TraderBot e neste vídeo nós vamos falar sobre o indicador VWAP. Se você não conhece o canal, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve, dê o joinha aí se você gostou do conteúdo, porque eu prometo que nós vamos entregar muita informação interessante até o final deste vídeo, então fique atento. Bom, para quem não conhece o que é VWAP, é uma sigla para Volume Weighted Average Price, ou seja, preço médio ponderado pelo volume. Falo VWAP, tem gente que fala VWAP, tem gente que fala VWAP. Eu não estou aqui para convencer ninguém a maneira certa de se falar, o que importa é que você entenda de maneira correta o que é esse indicador. É muito simples, é o preço médio ponderado pelo volume, mas percebam que mesmo nessa simplicidade aparente, há algumas complexidades e muito espaço para se criar confusões. O que eu percebi buscando na internet os conteúdos que tinham sobre VWAP é que muita gente não entende o que é VWAP. Mesmo essas pessoas que estão publicando conteúdo, que tem milhares de visualizações em seus vídeos, milhares de inscritos, estão propagando por aí informações que não são muito corretas. Talvez não tenham se dado o trabalho de calcular uma VWAP na mão uma vez na vida e não se deram conta de alguns detalhes, acabam passando informações equivocadas. Minha preocupação aqui é com você que está escutando a informação e é que às vezes absorve algum conceito que realmente não é verdadeiro, que pode acabar impactando no seu trading ao longo do tempo, sem você se dar conta disso. E uma vez que você aprende algo com vício, talvez demore muito tempo para perceber isso. Então, aqui nós vamos falar sobre os mitos e verdades. Eu vou trazer algumas afirmações ou perguntas referente a afirmações que as pessoas fazem na internet para a gente poder falar sobre a VWAP. E em seguida eu vou complementar com algum ponto que talvez não tenha sido abordado nessas afirmações. Mas primeiramente a gente precisa começar definindo matematicamente o que é este indicador. Então vamos lá. Bom, tudo em análise técnica é objetivo. Digo, os indicadores eles são calculados de maneira objetiva. Você pode dizer que a análise desses valores, dessas métricas, pode ser subjetiva, porque você pode interpretar de diferentes maneiras. Mas o cálculo dos indicadores é puramente objetivo. Então vamos ver a fórmula da VWAP para poder entender o que a VWAP utiliza em seu cálculo. Bom, a fórmula da VWAP é muito simples, é o somatório do volume negociado no instante I vezes o preço negociado naquele instante I, dividido pelo somatório do volume em cada instante até aquele momento. É uma fórmula muito simples, é a famosa média ponderada que vimos na escola no ensino fundamental. Aqui estamos ponderando o preço negociado pelo volume negociado. Só essa fórmula acima já bastaria para você entender o que é VWAP. Mas é claro que uma coisa é o conceito e outra coisa é a aplicação prática do conceito. Quando precisamos esmiuçar os detalhes, definir em termos práticos como vamos obter cada uma das variáveis da fórmula e como vamos proceder o cálculo, surgem algumas questões que precisam ser tratadas. Então vamos aqui definir melhor o que é cada uma dessas variáveis para vocês entenderem os aspectos que estão aí relacionados ao cálculo da VWAP. VI é o volume negociado em um determinado momento e que utilizamos em termos da quantidade de papéis ou contratos. Não teria muito sentido a gente usar aqui em termos de volume financeiro, pois isso iria ponderar com mais peso quanto maior fosse o preço negociado, mesmo que fosse o mesmo volume negociado em diferentes faixas de preço. Então é um fator a mais que a gente iria acrescentar à fórmula
e que talvez não traga nenhum benefício. Então a gente não utiliza volume financeiro, a gente utiliza o volume em quantidade negociada. PI é o preço negociado referente a este volume e podemos utilizar diferentes preços. Preço de fechamento do candle, da barra, do box, preço do negócio, preço típico. Em geral, as plataformas utilizam o preço típico, que é a média aritmética do preço de fechamento, máxima e mínima da barra. Isso exige menos esforço computacional, ou seja, você não sobrecarrega a sua máquina com cálculos para cada negócio realizado e facilita muito realizar os cálculos da VWAP histórica, porque os dados de barra você tem facilmente. Agora, dado de trade é um dado muito volumoso, dependendo do ativo. Você precisaria trazer todos esses dados para sua plataforma, o que demandaria também tráfego pela internet. Por fim, temos um somatório e, portanto, um índice na fórmula, que é esta variável I. Esse índice refere-se à janela de cálculo da VWAP. É comum falarmos de VWAP diária, semanal ou mensal, ou mesmo o que o pessoal chama de VWAP ancorada, que nada mais é do que iniciar o cálculo da VWAP a partir de uma data e hora específica. Então, se estivermos calculando VWAP apenas sobre dados de barras, o índice será referente à barra. Mas nada impede de calcularmos a VWAP sobre cada negócio realizado. Assim, o índice será referente a cada um desses negócios. Ok, pessoal, com isso, nós já temos uma base para poder ver as afirmações e debater, confrontar o que é mito, o que é verdade, que o pessoal divulga aí pela internet. Então vamos lá. Você poderia escutar alguém dizer, talvez por descuido, de que a VWAP seria um tipo de média móvel, mas não é. Vou trazer alguns pontos aqui para você entender isso melhor. O que é uma média aritmética? Bom, seria eu pegar a fórmula da VWAP, em vez de utilizar o volume como peso, utilizar qualquer constante como peso e a mesma constante para todos os níveis de preço. Você vai ver, fazendo a conta, que essa constante vai ser anulada na fórmula e você vai ter a fórmula da média aritmética. Então, na verdade, a média aritmética seria um caso especial da média ponderada, onde os pesos dos preços têm o mesmo valor, né? Uma constante, que no caso pode ser igual a 1 ou igual a x, tanto faz, vai ser anulada de qualquer forma. E a média exponencial? Tem alguma relação a VWAP com a média exponencial? Também não, porque a média exponencial ela pondera com mais pesos os preços recentes e com menos pesos os preços que foram negociados há mais tempo. Há uma influência dos preços mais antigos por todo o futuro do preço daquele ativo. No entanto, com o passar do tempo, este peso tende a zero, deixando apenas os valores mais recentes com maior impacto sobre o preço da média exponencial. A fórmula de cálculo da VWAP é bem diferente da fórmula de cálculo da média exponencial. Não é assunto deste vídeo, depois a gente pode abordar em maior detalhes como calcular a média exponencial. E a última pergunta seria, a VWAP é uma média móvel? Não, também não é. Você precisa criar um ponto de partida para calcular a VWAP. Quando a gente fala VWAP diária é porque ela começa no início do dia, VWAP semanal começa no início da semana, VWAP mensal no início do mês. A gente sempre tem um ponto de partida a partir do qual nós iremos acumular o volume e ponderar os preços pelos volumes negociados. Mas nada impede você de criar uma VWAP que seja móvel, que tenha uma janela deslizante. Essa implementação ela não é comum nas plataformas, você dificilmente vai encontrar esse tipo de implementação. O máximo que você vai encontrar é talvez um recálculo em janela da VWAP, ou seja, você define que a cada 15 minutos vai começar de novo o cálculo da VWAP. Então, ela é calculada no intervalo de cada 15 minutos, mas neste caso ela não é exatamente deslizante, porque você não tem sobreposição entre esses novos cálculos da VWAP. O que é a VWAP ancorada? Bom, toda VWAP é ancorada. Então, isso aqui é só um termo que se cunhou para poder se especificar quando a VWAP começa num período diferente do dia, da semana ou do mês. Mas toda VWAP é ancorada, ela começa num determinado momento e aquilo ali é fixo. A gente começa a acumular a partir dali. A VWAP ancorada, ela começa a acumular a partir de um momento que você especifica. Mas toda VWAP é ancorada.
Por que o pessoal utiliza esse termo ancorada? Porque em um determinado momento alguns traders sentiram a necessidade de pegar uma janela específica de tempo, vamos supor, abertura do mercado à vista, e calcular na primeira 1 hora qual que é a VWAP de negociação daquele intervalo de tempo e utilizar este valor final calculado nessa janela como uma referência para o resto do dia. Então você ancora na abertura do mercado à vista e calcula a partir daquele momento. Você pode encerrar o cálculo, por exemplo, 1 hora depois e utilizar aquilo como referência, ou pode manter o cálculo acumulando até o final do pregão. Dessas duas formas, a VWAP estaria ancorada em um ponto diferente do início do dia, da semana ou do mês. Você vai ver gente dizer que a VWAP utiliza todos os trades realizados para ser calculada. Bom, isso não é muito verdade. Por quê? A maior parte das implementações de VWAP que nós temos nas plataformas utiliza de fato o preço típico, ou seja, a média aritmética de fechamento máxima e mínima de cada barra. Poucas plataformas oferecem a opção de se calcular VWAP em cima de informação de trade, porque esse tipo de informação é volumoso, né? Ocupa muito espaço, você tem que puxar de um servidor ou tem que salvar na sua máquina, é mais pesado para se calcular, enquanto que você calcular em cima do preço típico é muito mais rápido. Então, não seria correto dizer que toda VWAP calcula em cima de informação trade a trade. A maior parte, de fato, calcula em cima de preço típico. A VWAP é uma medida do preço médio dos big players. Bom, isso não é uma informação correta. Não está correto porque, se você olhar a cálculo, a fórmula matemática da VWAP, ali não tem nenhuma informação que nos remeta a calcular um preço médio de posição de big players. Para você calcular preço de posição, você precisa saber se as ordens que estão sendo executadas estão aumentando posição ou diminuindo. E na fórmula da VWAP nós só temos o volume negociado por nível de preço. E mais ainda, a gente não tem ali segregação por players, por participantes. A gente está calculando o preço médio ponderado pelo volume do mercado como um todo naquele ativo específico. Então a VWAP é diferente do preço médio de posição. E é claro que a gente pode calcular a VWAP específica para um determinado player ou para um conjunto de players. Mas nem toda plataforma nos permite fazer isso, porque nem toda plataforma oferece acesso aos dados trade a trade. O preço médio da posição de um player é o ponto ali de break-even, onde ele não tem nem lucro nem prejuízo. Então a gente está ali montando o preço com base no aumento e diminuição de posição, e nós vamos ter um preço médio dessa posição. Agora, a VWAP do player não é o preço médio da posição do player. É simplesmente onde que esse player está negociando mais. Vai tender a se aproximar de onde ele está negociando mais. Nunca vai ser exatamente igual ao preço médio do player. Outra afirmação é que os big players utilizam a VWAP para operarem. Bom, essa informação está correta e não está correta. Então vamos explicar um pouco melhor isso. Nenhum institucional ou big player utiliza simplesmente o valor de VWAP para sair operando, né? O processo decisório para se abrir uma posição, aumentar uma posição ou diminuir é muito mais complexo do que simplesmente pegar um valor de um indicador e sair operando aquele indicador. Não obstante, o big player utiliza a VWAP como uma medida de, vamos dizer, liquidez ou de ponto onde há mais negociações do mercado como um todo para poder montar ou desfazer as suas posições. Então ele busca ter um valor de VWAP que seja semelhante à VWAP do mercado. Por quê? Porque se ele operar mais do que o mercado permite, ele vai acabar incorrendo em sobrepreço nas suas negociações. Se ele começar a comprar num ritmo maior, ele vai acabar impactando a VWAP do mercado, vai acabar elevando o preço, vai acabar pagando um preço mais caro. E geralmente quando o big player vai fazer uma manutenção de posição, é um volume considerável. Ele não pode simplesmente chegar no mercado num determinado momento e comprar tudo de uma vez, vender tudo de uma vez. Ele precisa fracionar essa mudança de posição dele em pequenos lotes ao longo do tempo, que pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, semanas, para poder ajustar essa posição.
e ele não pode deixar claro para nenhum dos players o que ele está fazendo, o quanto que ele está aumentando a posição dele. Então ele trabalha sempre comprando, vendendo, ajustando ali a posição dele, tentando trazer a VWAP dele para próximo da VWAP do mercado, mas ele está ajustando o preço médio de posição dele para o valor que ele deseja. Então ele utiliza sim a VWAP como uma ferramenta para poder fazer esse ajuste de posição, mas não é a VWAP o objetivo final dele. Então o objetivo final do Big Player é fazer a manutenção da posição, chegar numa posição com exposição X e um preço médio dessa posição de Y. Agora, se a VWAP vai ficar igual a VWAP do mercado ou com desvio pequeno para cima ou para baixo, isso ele tenta buscar para tentar pagar um preço justo para ajustar a posição dele. Bom, e o que ninguém te diz sobre VWAP? O que ninguém te diz, possivelmente é porque ninguém parou para ficar vendo a fórmula e fazendo simulações em cima da fórmula da VWAP. Mas você vai perceber que existe uma inércia no cálculo da VWAP. Porque uma vez que você começa a acumular o volume, quanto mais volume acumulado, maior tem que ser a excursão de preço ou um impacto, um choque em volume, para poder deslocar essa VWAP. E isso, ao longo do pregão, isso acaba tornando menos sensível a VWAP e as variações, dando uma ideia ali, uma sensação de estabilidade maior da VWAP, porque de fato cria-se ali um ponto de equilíbrio no mercado, a VWAP tende a caminhar para esse ponto de equilíbrio do preço médio ali ponderado pelo volume e fica mais difícil ela se movimentar a partir de determinado horário. Vai precisar o quê? De uma excursão para uma determinada região de preço diferente do range diário, para poder puxar a VWAP com mais intensidade, ou um volume muito significativo em alguma região mais afastada da VWAP naquele momento para poder deslocar a VWAP. Eu preparei algumas simulações no próprio Excel mesmo para você poder entender o impacto de aumentar o volume em determinados níveis de preço ou excursionar o preço em outras regiões no início do pregão e no meio do pregão, para você entender como que a VWAP se comporta nessas situações. Então vamos lá. Bom pessoal, eu trouxe aqui então alguns exemplos para a gente poder entender melhor os aspectos de cálculo da VWAP. Então aqui nós temos duas situações no início de pregão. Nós temos aqui uma VWAP de 125.537, uma situação 1, que reflete aqui este volume negociado nessas regiões de preço. Nós temos um range diário até este momento de 1.000 pontos. E a VWAP está aqui nesta linha preta, em 125.537, que está entre 600 e 500. Então o que aconteceria se nesta situação, no momento de queda, houvesse um volume expressivo nos dois níveis de preços inferiores aqui do range de negociação? Um volume 4 vezes superior à situação 1. Então vamos imaginar essa situação 2. Como que a VWAP iria se comportar? Então neste caso, multiplicando por 4 vezes o volume para esses dois níveis de preço, nós temos um cálculo de VWAP que vai ensejar uma diferença de 0,14%. Então a VWAP vai passar para 125.359, vai ficar aqui na linha vermelha. Seria uma diferença de 178 pontos, ou seja, em termos do range diário até o momento, é uma variação de quase 20% da VWAP em relação a esse range de variação aqui até o momento. Este volume aqui que nós simulamos nesses dois níveis representa 1.665%. Então a distância do preço negociado em relação à VWAP vai ficar em 0,3%. A outra forma de se variar a VWAP seria por meio da excursão de preço e não tanto pelo volume. Então foi o que a gente fez aqui neste quadro ao lado. Nós temos a mesma situação 1, só que ao invés de aumentarmos o volume nesses dois últimos níveis de preço, vamos supor que houve um rompimento deste nível inferior aqui com um volume muito baixo, com 148 contratos ou papéis aqui para baixo para cada nível de preço, só para simplificar. Enquanto que se a gente pegar o mouse e colocar aqui, a média aqui vai ser em torno de 646 do volume negociado, ou seja, 4 vezes menor do que o volume negociado nos demais níveis de preço. Percebam que este volume pequeno, no entanto, em união aí com a excursão de preço, vai gerar o mesmo impacto na VWAP.
Então a VWAP vai passar para o mesmo valor, 125.359, as mesmas diferenças, só que em relação ao range diário, agora nós temos um range até o momento de 2.000 pontos. E a variação da VWAP de 178 pontos em relação a esse range diário agora é de 9% apenas. O volume aqui nessa nova região de preço negociada é de 24% do volume nos níveis de preço anteriores. Então o que a gente vai observar aqui na VWAP? Nesta primeira situação, onde a gente tem uma região de intensa negociação, a gente vai ver um deslocamento da VWAP abrupto e em maior magnitude em comparação com o range diário. Nessa situação aqui da direita, onde a gente vai ter uma queda de preço com baixo volume ou uma alta de preço com baixo volume, a gente vai ver a VWAP lentamente chegando ao novo valor. Então observem que para o mesmo valor de VWAP, nós temos dois cenários completamente diferentes. E isso precisa ser analisado, não dá simplesmente só para olhar o valor da VWAP e pronto. Você precisa entender como que a VWAP chegou neste novo valor, como que a dinâmica de mercado está acontecendo para puxar a VWAP para este novo valor. Bom, isso daqui tudo foi um caso de início de pregão. Vamos pensar agora no meio do pregão. Então no meio do pregão nós temos um range diário maior, né? Nós já estamos aqui com um range de 1.850 pontos e aqui no segundo caso de 2.800. Então o que eu fiz foi semelhante, né? Eu fiz aqui então os níveis de preço, nós temos uma VWAP calculada em relação a esse volume negociado e estes níveis, e nós então pegamos aqui os dois níveis inferiores e multiplicamos por 4 em relação à situação 1. Perceba que neste caso o volume aqui ele é menos representativo. Então multiplicando por 4 este volume aqui, nós temos apenas 26% do volume negociado nos demais níveis de preço. E isso representa um deslocamento na VWAP de 0,12%, uma diferença de 144 pontos, e que em termos do percentual de range diário de variação até o momento é apenas 7,8%. Então é um deslocamento aqui pequeno da VWAP. Então você vai ter um gráfico que aí tem uma escala com base nos preços do dia, você vai ver um movimento pequenininho ali na VWAP. Vamos imaginar um outro caso, né? Ao invés de ter uma região de intensa negociação, nós vamos ter ali no meio do pregão uma queda de preço com baixo volume de negociação, assim como a gente testou lá para o início do dia. Então, aplicando os cálculos de VWAP, a gente aplicando aqui para esta região de preço aqui, 1/4 do volume médio nos outros níveis de preço, ou seja, 146, um volume muito pequeno, a gente percebe que a excursão do preço ao longo dessas regiões aqui tem o mesmo impacto, ou seja, uma queda aqui de mais 1.000 pontos, mais quase 1.000 pontos, né? 950 pontos aqui, essa queda consegue deslocar a VWAP em mesma magnitude, 145 pontos, 144, 0,12%, chega a 124.930, o mesmo valor. No entanto, o volume negociado nessas regiões aqui corresponde a apenas 12,7% do volume dos níveis de preços anteriores. Só que a distância do preço em relação à VWAP da situação 1 varia entre 0,8 e 1,5. Então nós temos aqui uma excursão de preço em baixo volume que vai ampliar o range de negociação diário. Nós vamos ter aqui o mesmo impacto na VWAP. No entanto, o percentual do range diário de deslocamento da VWAP é de apenas 5,2%. Ou seja, você vai ver um deslocamento ainda pequeno, né? Ainda menor assim. Em termos visuais, o gráfico vai estar mais alongado no vertical, e embora seja a mesma variação da VWAP, isso aqui vai ocorrer com um deslocamento na escala vertical menor. Então você tem a percepção de que aqui vai ser mais lento a convergência da VWAP para essa nova região gravitacional de preço. Aqui vai ser mais rápido. Então você precisa levar em consideração isso. Não é simplesmente olhar o preço da VWAP. Bom, espero que tenha ficado claro aqui com essas simulações de cálculo que simplesmente olhar o preço da VWAP não é suficiente para entender o que está acontecendo no mercado. Então, pessoal, agora vocês entenderam o que é VWAP e viram aí diversos aspectos do cálculo deste indicador. A grande questão é como interpretar, então, este indicador para a gente poder utilizar no nosso modelo operacional. Vocês perceberam que o mesmo valor de VWAP pode ser obtido em contextos bem diferentes. Então, é muito importante você saber entender o contexto.
a gente não vai poder utilizar o VWAP simplesmente de maneira individual. A gente vai precisar de outras fontes para poder analisar. Então uma boa fonte aí é o Volume Profile. Você utiliza essas duas fontes, a VWAP e o Volume Profile, você consegue ter uma análise um pouco mais rica para fazer a leitura de cenário do mercado naquele momento. O que tem que ficar claro é que a VWAP não puxa os preços, né? São os preços que vão puxar a VWAP. Esse raciocínio seria como você pensar que o rabo que abana o cachorro, né? Então, o rabo é a VWAP, o cachorro é o mercado. Então, é o mercado, são as diferentes negociações em diferentes níveis de preço que vão puxar, que vão atrair a VWAP para um novo ponto de equilíbrio. O que a gente tem que prestar atenção, então, na VWAP é na sua inclinação, como que ela está se deslocando, se a taxa de inclinação está aumentando ou se está diminuindo. Se ela está aumentando é porque está tendo mais volume negociado longe da VWAP, ou o preço está excursionando para limites bem diferentes da VWAP. Essa informação de inclinação e a taxa de variação da inclinação é que vai te dar um pouco mais de informação sobre se estamos chegando no momento de consolidação, de desaceleração de um movimento de alta ou de baixa, para você poder tomar as suas decisões. Se você vai entrar no momento numa compra ou numa venda, se você vai entrar a favor da tendência, se você vai entrar para operar uma consolidação, ou se você vai ajustar o seu stop porque você está percebendo que o mercado está desacelerando. A VWAP pode te dar, sim, insights sobre este tipo de comportamento do mercado, mas é preciso você ter uma interpretação da inclinação e da taxa de inclinação da VWAP. E quando se trata de modelos operacionais baseados em VWAP, é comum vermos a utilização de bandas, ou seja, a gente calcula o desvio padrão da VWAP e nós calculamos múltiplos desse desvio padrão, criando assim bandas de volatilidade para o preço do ativo. Então, na verdade, a VWAP está sempre seguindo o ativo. Então, quando você cria essas bandas de volatilidade, você está dizendo o quanto que a VWAP vai ficar para trás ou distante do preço. Então, você pode fazer análise disso e tentar identificar ali setups que fazem reversão à média, ou seja, o preço distancia muito da VWAP em determinado ponto que os players que compraram no início do movimento vão começar a realizar em algum momento e aí o preço vai corrigir, retrair e vai se aproximar da VWAP novamente. Então você pode, no momento que atinge alguma banda superior ou inferior, fazer uma operação de venda ou de compra, respectivamente, para poder atuar na reversão à média. Há traders que utilizam também a VWAP e as bandas de VWAP para criar modelos operacionais que seguem tendência. O que é importante nisso tudo? A VWAP é simplesmente uma métrica, as bandas também são uma fórmula de cálculo em cima dessa métrica. Você precisa estudar, esmiuçar bastante os dados para encontrar padrões que possam ser aproveitados em um trading automatizado. Você não necessariamente precisa automatizar todo o trading, criar um robô que faça todas as ordens, toda a gestão, toda a administração do trade. Você pode utilizar um indicador que vai te sinalizar na tela, facilitar a sua leitura de mercado para você poder atuar. Já é uma forma de criar trading automatizado. Você está ajudando aí na automatização da análise. Bom, aqui na NeoTraderBot a gente enxerga o trading automatizado de maneira mais abrangente. Então não é simplesmente robôs. Você pode automatizar diversas etapas do trading, do seu modelo operacional. E você ter indicadores que realizam de maneira mais rica análises e facilitam leitura de mercado já é uma forma de se criar trading automatizado. Quando você pega as ordens, sistematiza as entradas, saídas, a gestão de risco dessas operações e cria código que vai automatizar a execução disso, seria a execução de uma estratégia automatizada ou de um robô, seria um passo adicional. Não é necessário, não é obrigatório que todo mundo faça isso. Então a gente enxerga de maneira abrangente o trade automatizado. Você pode operar utilizando indicadores que são feitos de maneira a ajudar você a fazer uma leitura de mercado e fazer seu modelo operacional funcionar de maneira mais eficiente e pode automatizar isso e colocar num robô, numa estratégia automatizada. Nós iremos publicar e desenvolver diversas ferramentas aí em múltiplas plataformas. Então fique ligado no canal
para não perder nenhum lançamento. Bom pessoal, era isso que eu queria falar. O tema de VWAP é um assunto interessante, abre muitas questões que a gente pode trabalhar e explorar em análise dos dados e de trading, de como criar novos setups operacionais, modelos operacionais, e nós estaremos aí nos próximos tempos, meses, dias, desenvolvendo ferramentas e compartilhando aí com todo mundo, com a comunidade NeoTraderBot. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Até!